dentro da interface, né, da visão do Canva, um menu aqui superior e o menu aqui lateral. Aqui no menu superior, vamos ver aí se vocês estão acompanhando ou não. A gente já tem aqui no primeiro passo os templates, que são os modelos que tem prontos. E aqui ele já divide até por área. Então a gente tem templates que tem para as mídias sociais, como post para Instagram, para o Facebook, post de aniversário. E quando a gente seleciona um desses, ele já traz alguns modelos prontos para a gente que basta a gente modificar, certo? Tem outros aqui que ele coloca para você, como de casamento, convite de aniversário, currículos, parte de negócios e a parte que a gente vai trabalhar aqui mais ou menos que ele já dá de educação, que são comunicados, folhas de atividades, cartazes escolares, planejadores, além de outras atividades. Tem plano de aula, tem apresentação. Eu sei que vocês são professores de inglês, né? Então tem planos de aula e lições específicas também para professores de inglês, porque como muitos professores já utilizam a ferramenta, acabam criando já modelos, porque é uma ferramenta que eu posso criar o meu modelo e disponibilizar gratuitamente para outras pessoas utilizarem também. E aqui no segunda parte do menu superior, a gente tem alguns recursos que o Canva já oferece que a gente pode entrar diretamente, como eu falei, imagens grátis, background, né, que são os fundos de natureza, fotos de natureza, de animais, de infinitas coisas que a gente procurar, a gente acha de gratuito ou de forma paga e a gente seleciona o que a gente prefere. Tem ícones, tem produtos para impressão, tem integração com ferramentas, que eu vou mostrar algumas aqui, não vou mostrar todas, mas ele tem integração com o Google Maps. Então eu posso criar, por exemplo, um convite para um evento da escola e colocar como se fosse o cardzinho do Google Maps lá. E eu disponibilizando aquilo, por exemplo, em PDF, a pessoa que clicar no cardzinho do Google Maps, ela já é levada direto para o endereço no Google, né? E ela pode fazer esse caminho. Então eu posso colocar, vai ter um evento aqui na escola, Feira de Ciências, e aí eu coloco o Google Maps lá, o endereço da escola, e já fica direto no meu convite. Ele tem integração com GIFI, que são de GIFs, né? QR Code, ele tem uma integração que você consegue transformar qualquer link facilmente no QR Code, então isso é muito interessante para algumas atividades que a gente quer fazer, que a gente quer colocar link, por exemplo, uma caça ao tesouro com os alunos ou alguma coisa assim nesse sentido. Deixa eu só voltar aqui para alguém chegou a aceitar. Certo? Continuando aqui nos recursos das ferramentas. A gente tem integração com o Bitmoji, que são emoticons de infinitos emoticons, infinitos não, né? Mas ilimitados emoticons que a gente vê. A gente tem integração com o YouTube, então a gente pode simplesmente procurar direto aqui um vídeo do YouTube ou copiar um link do YouTube, jogar aqui e colocar aquele vídeo do YouTube facilmente no nossa apresentação ou no nosso design que a gente esteja criando, certo? Então são muitas coisas aqui para a gente ver, a gente vai explorando algumas específicas e depois vocês podem ir praticando mais. Pronto, continuando aqui a gente tem o blog do Canva, que poucas pessoas usam, só que tem dicas incríveis, então ele já até separou aqui uma aba do blog de educação, que são dicas, já tem tutoriais de como criar recursos relacionados à educação em português, então esse blog aqui tem muita coisa já desenvolvida em português também, que a gente pode compartilhar com outros professores. Eu sei que vocês são professores de inglês e não tem problema, aí vocês podem olhar nas duas línguas, né, em português e inglês. E aí ele já traz várias dicas para como utilizar o Canva na educação, além dessas que eu vou trazer para vocês. E no último aqui a gente tem os planos que ele tem, que se a gente quiser contratar algo a mais, ou como eu disse, o Education, ele é gratuito para professor, tem um formulário para preencher e aí vocês conseguem os recursos pagos na versão Education, certo? Agora aqui a gente tem, mais aqui na direita, né, superior direita, a central de ajuda para a gente ver alguns fax, né, de perguntas e respostas sobre dificuldades ou bugs. A gente tem a parte de configurações da conta, que eu não vou entrar aqui, a gente tem a parte de criar um design. Então, quando eu clico aqui, cliquei em criar um design, eu posso criar um design com dimensões personalizadas, que eu coloco a minha largura, a minha altura e seleciono o tamanho do que eu quero. Eu quero em pixels, em inches, né, em milímetros ou em centímetros.
E aí eu escolho dependendo, por exemplo, se eu quiser fazer um cartão que seja muito maior, que ele não vai ser, que eu posso colocar em pixels, ou eu posso colocar que ele é que é um centímetro mais maior, né, de dimensionamento, e eu que defino o que eu quero, não pego os padrões. Sendo que se eu pegar aqui os padrões, eu posso colocar, por exemplo, post para Instagram, apresentação, um documento A4, e isso ele já vai me trazer, ó, a dimensão certinho daquela documentação. A apresentação, por exemplo, é aquela apresentação padrão, essa aqui é 16:9, que é até o que a gente tem na própria apresentação do Google, né, do Drive. A gente tem logotipo, cartaz, panfletos. Então tem várias coisas aqui. Por exemplo, se eu colocar até o plano de aula, aqui ele vai me dar várias opções, ó, plano de aula normal, ou para educação infantil, ou plano de aula de inglês, ou plano de aula semanal, e aí são os modelos que eles já vão me trazer prontos. Que aí daqui a pouco a gente vem aqui para os modelos especificamente. Pronto, continua. Oi, pode falar. Fica. A gente vai entrar no documento já já explico direitinho, certo? Nada. Só pra gente ver assim, o geral, né? A visão geral aqui. Aqui na lateral, pra gente ver qual é o funcionamento de cada um, a gente tem no recomendado para você também os modelos prontos, e ele vai modificando de acordo com o que você mais utiliza. Por exemplo, eu mais utilizo a apresentação e coisas de Instagram. Aí ele já me dá aqui diretamente os modelos mais facilmente, ou eu posso separar aqui também por redes sociais, um modelo para rede social, modelo para evento, para marketing, para impressão pessoal. Então, são no recomendados para mim são modelos. Eu posso procurar aqui também os modelos que eu quero e já olhar aqui uma base deles, por exemplo, de plano de aula. Modelo de plano de aula. Aí ele vai me abrir aqui diversos modelos de planos de aula, que eu já posso dar uma olhada, certo? E eu posso até colocar um coraçãozinho de curtir para eu salvar um modelo que eu achei interessante, mas que eu não vou usar agora. Então eu salvo e aí eu vou mostrar onde é que ele fica salvo. Salvei, certo? Aí vou voltar aqui para o início. Certo? Aqui também no lateral esquerdo, em todos os meus designs, todos os seus designs, ele vai ficar todos os designs que vocês já criaram. Como essa aqui é uma conta nova, a gente ainda não tem design, quando a gente começar a criar, ele vai aparecer aqui. Compartilhado com você é porque o Canva permite, assim como o G Suite, né, as ferramentas do Drive, por exemplo, compartilhar esses modelos. Então, eu posso criar um modelo e compartilhar com o meu aluno ou com um colega que também quer editar aquele modelo ou quer utilizar. E aí, quando ele compartilhar, vai ficar nesse compartilhado com você para você ter acesso. O kit de marca, ele normalmente é mais para a versão, ele deixa mais oportunidade, né, para a versão paga, mas aqui você consegue ainda criar uma paleta, que é, por exemplo, eu estou utilizando aqui uma paleta específica de cores para minha aula e eu sempre quero utilizar essa paleta, então eu cadastro aqui as cores, né, o código das cores que eu quero sempre utilizar, porque quando eu entrar no meu design eu vou ter mais facilmente isso salvo, eu não preciso salvar em outro lugar, eu salvo aqui. Se eu tiver um logotipo meu, do professor, ou logotipo da escola que eu quero utilizar, eu posso cadastrar aqui também mais facilmente o acesso, ou uma fonte específica, que a gente às vezes tem uma fonte que não tem do Canva. O Canva tem muitas fontes, mas se tu tem uma fonte específica da tua marca, né, ou da escola, a gente pode colocar aqui para pegar mais facilmente, certo? Continuando aqui essa parte de planejador de conteúdo, se vocês utilizam, por exemplo, o Facebook e querem compartilhar alguma coisa no Facebook, vocês movimentam o Facebook com, com dicas ou alguma coisa assim, aí vocês podem planejar aqui o conteúdo e agendar para ele enviar direto para o Facebook, certo? Mas eu vou pular que a gente não vai ver assim hoje. E nas pastas aqui a gente pode criar pastas. Na versão gratuita a gente tem o limite de uma pasta, então não dá para organizar muita coisa. Mas a gente pode criar uma pasta, por exemplo, apresentações, uma pasta atividades, para organizar melhor, certo? E dentro da lixeira fica tudo que a gente já excluiu de designs, ou ver como foi.
eu vou criar aqui um plano de aula de inglês. Aí ele abre uma nova janela, vocês estão vendo? Agora, ok? Pronto. E aqui, essa aqui é a janela de edição do Canva, onde eu vou editar os meus modelos. Então, eu selecionei aqui, como eu selecionei um modelo de plano de aula em inglês, ele vai me dar os templates relacionados a isso, que já tem existentes com esse sentido, certo? E aí a gente pode olhar aqui, vamos também por partes. Eu estou tentando ir para ir mostrando os recursos para vocês, para a gente não começar a ir direto para o tutorial sem ter explorado os recursos, certo? Mas se vocês quiserem, depois que eu der uma avançada mais rápida, alguma coisa assim, vocês vão dando os feedbacks, certo? Aqui na nossa edição do Canva, a gente tem uma tela branca, né, na dimensão do plano de aula, que é basicamente uma folha A4, e aí eu posso ter a opção aqui de utilizar uma página, eu posso adicionar uma outra página, ter uma limitação na versão gratuita de 50 páginas, então eu posso ir até 50 páginas no meu documento, certo? Então eu tenho aqui a folha branca, no menu superior, dentro de arquivo, a gente pode trabalhar com réguas, então eu coloco aqui para mostrar réguas que muita gente não usa, só que para eu dimensionar eu quero exatamente aqui que tenha 2,1 centímetros, então ele vai demarcar nas minhas folhas essa régua que eu coloquei. Eu posso trabalhar também aqui em arquivo, criar um novo documento, se eu quiser a partir daqui. Eu posso mostrar umas margens, que normalmente a gente deixa umas margens no documento. Tipo, quando a gente vai fazer a impressão no Word, o Word já traz essas margens pra gente. É mais ou menos a mesma margem padrão, né, de 1,5, 1,5, 2,5. E pra gente trabalhar com o documento aqui dentro com esse espaçamento de margens. Além disso, a gente pode mostrar a sangria, que é basicamente aquela parte que não imprime, para não ficar muito juntinho, né? Então a gente normalmente não coloca nada muito na lateral do documento para quando for fazer a impressão ele não dá problema, certo? E além disso, a gente tem a opção de salvar ou salvar numa pasta específica, ver as versões que foram modificadas ou comentários, isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Só que a questão que Conceição tinha falado, os designs do Canva você vai modificando e ele vai salvando automaticamente. Então você não precisa manualmente salvar. Se você está editando aqui e a internet caiu, ou então o computador desativou, ou tu precisou sair, ele vai salvar automaticamente. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um template. Eu estou aqui na minha aba Templates, né? E ele tem diversos templates aqui que são os modelos prontos. Então, tem muitos modelos prontos e eu posso escolher um aqui. Deixa eu escolher. Vou escolher esse aqui. Certo? Eu escolhi o modelo pronto. E aí, ele já avisa aqui, ó, todas as alterações foram salvas. Então, se eu sair agora dessa minha página, ele vai ficar salvo esse meu modelo para eu modificar depois, sem problema. Eu não preciso me preocupar em estar salvando ele toda hora para não perder. E ele, como o Canva é uma plataforma que você acessa pelo navegador, tipo o Drive, as apresentações do Drive e tudo mais, eu posso acessar de qualquer computador, de qualquer lugar. Eu acesso o site do Canva, coloco as minhas informações de login e aí eu vou ter acesso aos templates, aos modelos que eu já fiz. Certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí, vamos continuar nossa exploração dessa visão geral do Canva. Então, aqui também no menu superior do geral, a gente vai ter a parte de compartilhar o documento, que eu posso compartilhar, aquela questão que eu falei com vocês, para uma pessoa só visualizar ou também poder editar. E aí eu coloco o e-mail dela aqui ou mando o link de compartilhamento, certo? Nessa setinha aqui para baixo, eu posso baixar o meu documento que eu criei. E aí ele dá as opções de acordo com o que eu estiver planejando, né? Deixa eu voltar aqui, o pessoal tá entrando aqui. Pronto. De acordo com o coisa. Como eu coloquei um estilo de plano de aula, eu posso salvar para baixar esse plano para o meu computador
como PNG, como uma imagem, ou JPEG também, que é uma imagem, ou em PDF mesmo, com as páginas, ou no vídeo, se eu acrescentar um vídeo ou GIF, certo? Então, eu seleciono aqui, seleciono quais páginas eu quero baixar, se são todas ou se é só uma, por exemplo. Selecionei em PDF, né, essa minha primeira página aqui, e eu coloco para baixar. E ele vai baixar aqui, vai estar na minha página de download do meu computador e fica aqui como PDF, certo? Pronto. E aqui no menu esquerdo a gente vai ter as opções de templates. Então tem esses diversos templates que eu já falei, de vários tipos, vários formatos, cores, né? Mas tudo relacionados ao plano de aula, que eu posso simplesmente modificar. Também aqui a gente vai ter a parte de upload de imagens, vídeos ou áudios. Esses uploads aqui eu posso fazer um upload do meu computador, então eu posso arrastar alguma coisa do meu computador para cá, ou clicar aqui para fazer o upload, por exemplo, colocar minha conta do Drive ou do meu Facebook, do Dropbox, até do Instagram. E aqui no dispositivo eu vou abrir uma pasta do meu computador, que aí eu posso selecionar aqui a pasta que eu quero e escolher a imagem que eu quero inserir aqui. Ou eu posso cadastrar meu Facebook, ele vai pegar os meus álbuns do Facebook e todas as fotos. A mesma coisa do Drive, se eu cadastrar a minha conta do Drive aqui, do Gmail, né? Ele faz a integração e aí eu posso andar pelas minhas pastas do Drive para pegar uma imagem ou um vídeo ou um áudio que eu tenha. Então eu posso selecionar imagem, vídeo ou áudio, certo? Aqui em fotos são as fotos que ele disponibiliza. Então ele tem integração com vários bancos de imagens gratuitas e pagas que a gente pode buscar aqui utilizar. Por exemplo, se eu colocar aqui na busca sala de aula, ele vai me trazer diversas imagens de sala de aula que eu posso usar. E são imagens de uma qualidade assim muito boa, então muitas vezes melhores do que a gente acha no Google. E aí eu posso selecionar aqui. E aí ele vai ter essas imagens que tem aqui, se eu colocar em cima, que são grátis, né? Ou essas que tem a coroinha, que são do Canva pago. E aí o Canva pago a gente só consegue utilizar a imagem se a gente pagar o valor dela. Mas tem várias imagens gratuitas aqui que a gente pode usar, muito bacanas, sem precisar pagar, certo? E para utilizar a imagem, basta a gente selecionar ela e clicar em cima no que a gente já tiver. E ele vai para a página que tiver aberta. Então eu só cliquei aqui e ela foi, a página para cá foi. Ou eu posso segurar a imagem e arrastar. E aqui, por exemplo, ela está arrastando para cá. E selecionei e coloquei a imagem aqui. Então tem sala de aula, eu posso colocar. Eu quero fazer uma atividade, já passou, né? O Dia das Bruxas, mas de Dia das Bruxas. E aí eu coloco aqui e ele vai me dar diversas imagens de tudo quanto é coisa que a gente possa imaginar, procurar. Ele vai trazer imagens pra gente, certo? Aqui, continuando em elementos, a gente tem elementos diferentes. A gente pode ter linhas, diversas linhas para trabalhar, formas. Esses quadros são quadros onde a gente pode colocar imagem. Então, por exemplo, se eu colocar esse quadro aqui, eu quero uma imagem que ela fique redondinha aqui. Ao invés de eu usar outro canto para cortar ela no formato circular, eu posso simplesmente colocar essa minha grade aqui também, clicando ou arrastando, e aí eu pego essa minha imagem aqui que eu já escolhi e arrasto ela para cima, tá vendo? Eu tô só arrastando, segurei a imagem com o mouse, tô conseguindo arrastar ela, e aí quando eu arrasto ela para cima desse quadro, ela já fica aqui dentro. E aí se eu colocar aqui, por exemplo, eu posso desanexar, clicando com o botão direito, ele tem a opção de desanexar, e aí eu tiro ela do meu quadro para colocar outra, ou eu arrasto ela para cá mesmo e dou 2 cliques em cima para eu decidir, para eu organizar ela, como é que eu quero que ela apareça exatamente, dentro da bolinha, pronto. E agora a minha imagem, ela é um círculo, e eu posso utilizar ela no meu modelo. Ah, mas eu quero utilizar aqui, dentro desse aqui, que é um computadorzinho, ou desse que é um celular. Então eu clico, esse meu quadro vem para cá, mesma coisa. Eu seguro a imagem e arrasto aqui para cima. Agora eu tenho aqui
um quadro que é um computadorzinho, um monitorzinho e a imagem aqui dentro. E aí eu posso utilizar ela no meu modelo. Então tem várias opções de quadro aqui, esses quadros com essa paisagenzinha que é quadro de imagem, para a gente usar imagens. Então tem vários formatos aqui bem bacana que a gente pode brincar, certo? Além disso, tem adesivos animados que a gente também pode utilizar, gráficos, outros tipos de grades, elementos ingredientes e diversos adesivos, né? E stickers. Então tem stickers para falar alguma coisa sobre o coronavírus, sobre folhagem, símbolos do zodíaco. Então, dependendo do que tu for fazer no teu design, ó, desenho de animais à mão, se eu quero algo mais como se fosse uma ilustraçãozinha à mão, eu coloco aqui, certo? E se não tiver aqui já pronto, eu também posso buscar. Por exemplo, eu queria uma ilustração, que não é uma foto, né? É como se fosse um desenho de um livro. Aí eu vou aqui nos meus elementos e coloco o livro. Aí ele vai me trazer aqui diversos elementos, como se fosse uma ilustração de livros. E aí eu olho quais são os gratuitos, tipo, ó, esse aqui é gratuito. Selecionei ele para cá e aí eu posso clicar aqui na lateralzinha, igual no Word mesmo, então tem muitas coisas que se assemelham ao Word, né? Eu posso clicar aqui e redimensionar o tamanho dele, ou eu posso segurar ele e aí eu decido facilmente, de forma muito mais livre do que o Word, né? Que o Word a gente tem que formatar a imagem para a gente organizar direitinho onde ela vai ficar com o texto, mas aqui eu posso colocar ela em qualquer lugar, certo? E aí eu já estou utilizando aqui o livro. Qualquer outra coisa que eu pesquisar aqui, igual nas fotos, ele vai me trazer. Só que aqui nos elementos ele vai me trazer em formato como se fosse de ilustração, de ícone e não de uma imagem mesmo, de uma foto, certo? Seguindo aqui a gente tem aqui no menu a parte de textos, certo? Nessa parte de textos eu posso buscar uma fonte, um texto que eu queira. Eu posso pegar também alguns que já tenham prontos aqui, então aqui são os modelos, ó, esse aqui é uma fonte que tem um neon, essa aqui também é um neon, essa aqui já é uma que está com um efeito diferente. Então eu posso pegar, por exemplo, eu gostei dessa fonte aqui, com esse efeito achei muito bacana, eu quero usar. Então eu clico aqui, ela é gratuita, eu clico e ela já vem para cá para o meu design. E como é que eu edito? Eu dou 2 cliques nela, certo? 2 cliques e ela já vai vir aqui para aparecer. E aí eu posso simplesmente apagar e escrever. E ela já vai continuar aqui com o meu modelo, certo? Mas eu não gostei dessa cor aqui nela. Eu quero uma cor que fique mais legal com o meu modelo. Eu posso selecionar aqui a coisa que eu quero. E aqui a parte de texto é muito similar ao que a gente tem no Word, que a gente já usa. Então eu posso aqui no primeiro selecionar a fonte, só que como eu já gostei dessa fonte, eu não vou utilizar. Só que aqui tem várias outras fontes. Essas fontes que estão com a coroinha são fontes pagas. Mas se ela não tiver com a coroinha, eu posso usar, ela é gratuita. E tem muita fonte aqui que eu posso utilizar de forma gratuita, bem legal. Mas eu gostei dessa, não quero mudar, digamos assim. E aqui eu posso escolher o tamanho que eu quero, certo? Da fonte, igual no Word, igualzinho, certo? Aqui nesse azinho com a cor, eu escolho a cor do texto, então eu posso pegar uns aqui que já tem, ou eu posso inserir aqui o meu código, ou vir aqui segurando e modificando. Além disso, essa fonte aqui ela não me permite, mas como no Word eu tenho o negrito, o itálico e o sublinhado. Esse aqui é aquele que eu posso transformar as letras em minúscula ou maiúscula. Essa fonte não tem, então ela já continua, mas já eu mostro. Aqui a gente tem o alinhamento do texto. Por exemplo, se eu colocar aqui, aí fica mais fácil. Arrastei aqui, selecionei. Eu quero alinhado à esquerda, ao meio, à direita ou justificado. Então eu tenho esse alinhamento. Mas eu quero trabalhar os tópicos, então em formato de lista. Então eu posso colocar aqui, ele já vai me dar o pontinho da lista, mas eu quero numeração. Se eu clicar de novo nesse coisa da lista, ele já vai me dar numerado.
Se eu clicar de novo, ele remove, certo? Esse aqui é a parte de espaçamento, então é bem similar ao trabalho com texto. Eu posso dar um espaçamento nas letras, tá vendo que as minhas letras elas estão se tendo um espacinho, né? Ou da linha, tá vendo? Além disso, todas as letras do Canva, as fontes de texto, têm efeitos. Eu posso colocar nenhum efeito. Aqui ela está com esse efeito falha técnica, que foi o que a gente escolheu, né? Essa fonte que está com esse efeito. Mas se eu colocar nenhum efeito, ela fica normal. Se eu colocar um efeito com sombreado, eu posso escolher a cor da sombra, por exemplo, preta, aí ela já ficou aqui. Aí eu seleciono a distância da minha sombra, a direção, não sei se vocês estão conseguindo perceber, a transparência, eu posso colocar menos transparente ou colocar mais transparente. E aí tem outras opções aqui, por exemplo, tem esse efeito vazado, esse efeito que ele é desalinhado, o efeito em eco, então dá pra gente brincar o efeito de neon para a letra ficar no estilo neon, e aí eu vou brincando com a intensidade, e o efeito falha técnica, que é o que a gente estava utilizando aqui, certo? E por último, aqui no menu de texto, a gente pode fazer a formatação para copiar e mutar para outra, ou a gente pode acrescentar nesse texto um link, igual a gente faz no Word. Aí eu coloco aqui o link que eu queira, aplico o link, e agora isso aqui virou um link, quando eu clicar, eu vou ser redirecionado para aquele link que eu coloquei, certo? Deixa eu abrir uma página aqui para a gente ver as outras opções. Além disso, deixa eu voltar aqui. Além disso, a gente pode colocar só adicionar o texto aqui, aí vem um texto cru pra gente. Para eu movimentar, que nem eu tô fazendo aqui os elementos, eu tô só clicando em cima do elemento e arrastando, tá, pessoal? Peguei um texto cru, eu posso colocar aqui o que eu quero no texto e aqui sim eu vou e seleciono a fonte que eu quero. Selecionei aqui uma fonte, selecionei aqui e aí ela vai modificando a minha fonte. Ó. Essa é uma fonte que tem um negrito, então eu posso colocar aqui um negrito nela, um itálico, o sublinhado e aí ela vai modificando, certo? Então a gente pode brincando com as fontes como a gente quiser. Continuando aqui no menu, a gente tem a parte de vídeos, que ele também me dá, assim como ele dá as fotos, algumas opções de vídeos gratuitos para a gente utilizar. Tem esse aqui, por exemplo, de fonte, de algo assim, que são vídeos que a gente pode pesquisar mexendo no computador. E aí a gente pode utilizar esses vídeos nos nossos designs. Se eu não quiser, eu posso pegar outro vídeo meu próprio, né, e colocar aqui no upload, ou da internet do YouTube, que eu vou mostrar já já, certo? Uma outra página aqui. Aqui nessa parte de fundo, ele te dá várias opções de plano de fundo que você pode utilizar. Então, se eu clicar aqui, aí eu gostei desse plano de folhagem aqui. Eu posso clicar e ele já vai aqui para o plano de fundo para eu começar a utilizar os modelos em cima. Não, mas eu gostei desse rosinha, aí ele vai modificar o meu fundo. Alguns planos de fundos permitem que a gente modifique a cor dele e continua com o efeito. Mas aqui é mais a explorar. Quando a gente for fazer o tutorial, aí a gente vê melhor. E por fim, aqui nas pastas, se eu tiver criado alguma pasta, que eu disse que dava para criar pastas, elas vão aparecer aqui, eu posso acessar o que tiver dentro delas. Essa parte aqui do botão de mais são aquelas integrações, que são as ferramentas que eu falei que ele tem a integração para fazer os recursos. Eu clicando aqui no mais, por exemplo, eu vejo as ferramentas que ele tem. Por exemplo, no Pexels do Pexels e o Pixabay são bancos de imagens gratuitos. Então eu sei que se eu clicar aqui, por exemplo, no Pexels, todas as imagens que vier aqui são gratuitas. Então se eu não quiser correr o risco de não perceber e utilizar uma imagem paga e depois ter que modificar, eu posso ir direto aqui no mais, clicar no Pexels e buscar a imagem direto aqui, porque eu já sei que vai ser imagem gratuita. Continuando aqui no mais, ele tem a opção, esse aqui é de incorporar o link, dos emoticons de integração com o Facebook, para pegar as coisas do Facebook, do código de QR Code, então é muito simples, por exemplo, eu vou clicar aqui para a gente ver. Para o QR Code. Eu insiro um link, eu vou inserir esse link mesmo aqui do Canva, por exemplo.
E seria aqui o meu link que eu quiser, gerar o QR Code, e aí eu cliquei gerar QR Code. Pronto, ele já colocou aqui no meu design o QR Code daquele link. Então, quem acessar aqui, né, com o celular, com a câmera do celular, ele vai ser redirecionado para esse link que eu criei o QR Code para mim. Então, fica bem legal para trabalhar em alguns modelos que a gente for criar, né? Continuando aqui, por exemplo, no mais, além disso, como eu falei, tem a parte do Google Maps. Então, eu vou clicar aqui no Google Maps para a gente ver. Eu coloco aqui o endereço que eu quero. Aqui ele já traz alguns, mas vamos fingir que eu coloquei aqui do Coliseu. Aí, na hora que eu buscar aqui o meu endereço e ele encontrar, basta eu clicar e já vai ficar aqui no meu design, no meu modelo. E aí, quando a pessoa baixar, você compartilhar isso em PDF, porque se a gente compartilhar em PNG ou JPEG como imagem, ele não tem a opção clicável, mas em PDF a gente tem as opções clicáveis. Então, quando a pessoa receber esse meu convite ou esse meu cartaz com esse elemento aqui do endereço do Google Maps, ela clica e ela já é redirecionada para o Google Maps e pode fazer a navegação pelo GPS até o endereço que eu coloquei. Aqui no mais a gente tem os GIFs, né, que a gente pode entrar aqui no Gify e ter vários GIFs, buscar GIFs para a gente utilizar em apresentações que os alunos normalmente acham bacana, né? Além disso, a gente tem integração, como eu falei, com o Google Drive, com o Instagram, com o Dropbox e aqui o Typeform, que é aqueles formulários questionário, né, concorrente do Google Forms aí. Tem. E tem diversas outras opções aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho importante falar aqui, por exemplo, do YouTube. Se eu entrar nessa integração com o YouTube e eu fazer a conexão, aqui, conectei. Ele vai te dar a busca do YouTube. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu gostei desse vídeo ou eu quero colocar aqui, por exemplo, esse vídeo da aula. A aula aqui, aí eu clico e o vídeo já vai aqui para o meu modelo, certo? E aí, quando eu for apresentar esse modelo em sala de aula, basta eu clicar para o vídeo rodar, certo? Na apresentação, ele vai rodar direitinho. Pronto. No geral, nessa parte dos menus que a gente for trabalhar, a gente tem essas opções. Voltando aqui para o template, certo? Eu vou mostrar agora como é que a gente vai fazer a edição de um template, agora que a gente já viu esses recursos. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse template aqui. E aí vocês devem estar enxergando ele mais longe, né? Então, se eu quiser ter uma visão melhor, eu venho aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui esse negócio. Venho aqui embaixo e ele me dá aqui a porcentagem do zoom. E aí eu posso ajustar para menos ou para mais. Vou colocar aqui em 50%, 75%, acho que já dá para ter uma noção. Pronto. Esse template aqui é um template que eu peguei pronto. E aí ele já tem as cores que ele está trabalhando, os textos aqui, o formato. Então ele colocou já aqui esse template. Aí eu quero modificar. Tem aqui esse texto dessa fonte e aí eu posso colocar, clicar para mudar o meu nome, Samantha Inglês, por exemplo. Aí a atividade ou plano de aula, né? Plano de aula. Eu tô só modificando o texto. Eu não gostei dessa cor aqui azul, então eu clico no elemento e aqui em cima, nesse menu aqui em cima, sempre que você estiver trabalhando com elemento específico, ele vai aparecer as opções que tu tem de modificação daquele elemento. No caso, eu cliquei esse aqui é um quadrado, é um formato quadrado, e aí eu posso vir aqui e modificar a cor que eu quero para ele. Então, eu gostei desse aqui. Então, eu vou colocar essa cor aqui nele. Desse branco aqui, agora essa fonte vermelha não ficou legal. Eu vou colocar uma anela aqui, o branco. Mesma coisa aqui com o plano de aula, vou colocar também branco, para ficar melhor de enxergar. Cliquei aqui e posso ir modificando a cor. Mas aqui eu achei que ficou muito... não ficou tão legal. Vou colocar em negrito, porque eu acho que vai dar para ver melhor. E aí eu posso ir
modificando as minhas opções, certo? Qualquer elemento que eu clique, ele já se torna editável. Então, essa linha aqui, por exemplo, eu posso arrastar ela para onde eu quiser. Arrastei ela para cá. Não gostei, e agora? Assim como no Word ou qualquer coisa de edição, a gente pode utilizar o Ctrl Z para voltar, né? Ou a gente pode vir aqui e aí ele vai desfazer o que eu fiz e retorna para o meu lugar, certo? E aqui eu quero preencher o que vai estar aqui com alguma coisa. Eu posso adicionar texto, eu posso adicionar uma imagem. Tipo, aqui tá só o mon. Eu quero colocar um elemento que represente isso. Aí eu posso vir aqui no elemento e ver se tem alguma coisa que represente Monday. Tem só aqui o negocinho. Né? Deixa eu ver aqui. Tá com essa estrelinha, é tudo pago. Não vai ter. Então, esse não tem. Mas se eu quiser colocar só um calendário para representar que é a semana, de eu escrever aqui calendário, aí ele vai me ter umas opções gratuitas. E aí eu posso vir aqui e colocar esse meu elemento de calendário, eu posso modificar as cores, diminuir, e agora eu arrasto ele para cá. E agora eu coloquei um elemento de calendário aqui no meu plano de aula. E aí depois eu posso vir e modificar o que eu precisar e baixar ele. Agora, como eu tinha adicionado aqueles vídeos do YouTube, né? Ele me dá a opção de baixar em vídeo para eu poder também apresentar como vídeo. Ou eu posso baixar aqui em PDF, selecionar as partes ou tudo e fazer o download para o meu computador. Certo? Além desse tipo de download aqui, dependendo do modelo que tu estiver trabalhando, se é um plano de aula, se é uma apresentação, se é um banner para rede social ou um infográfico, ele vai te dar esses 3 pontinhos aqui na lateral direita com outras opções. Então, eu posso gravar uma apresentação onde ele já vai me deixar gravar o que eu coloquei aqui sem eu precisar de um elemento externo. Então, eu clico aqui, aí ele vai mostrar o meu rosto, né? Junto com a apresentação. E aí eu posso gravar e compartilhar, por exemplo, gravar a aula e compartilhar com os alunos ou compartilhar com alguém dentro com o link do próprio Canva. Eu posso apresentar diretamente aqui, baixar ou criar um link compartilhável para a pessoa acessar e visualizar. Outras opções, como colocar, guardar no meu Google Drive, no Dropbox, enviar em algum grupo no Facebook, no Twitter, no Facebook, ou enviar essa apresentação por e-mail, já diretamente por e-mail a partir daqui. Então, tenho essas opções, certo? Vou voltar aqui, pessoal. Então, aqui nessa visão geral que a gente viu agora do Canva, a gente viu como é que a gente cria uma conta, certo? A gente viu os recursos gerais e funcionalidades do Canva e a gente viu como buscar e customizar alguns templates. Nessa primeira parte ficou